1 Coríntios 14, verso 10. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, e nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém fala, serei estrangeiro para quem fala, e ele será estrangeiro para mim. Na outra versão diz o seguinte: há sem dúvida muitos tipos de vozes. Diga, muitos tipos de vozes. Há muitos tipos de vozes no mundo, e nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala. E também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Vamos orar. Pai, nós estamos aqui rendidos à Tua voz, à Tua palavra, à Tua linguagem. Que essa tarde o Senhor sintonize os nossos ouvidos e o nosso coração, a frequência da Tua voz, do Teu falar. Nós queremos ser impactados por ela e queremos ser transformados por ela, no nome de Jesus. Amém, amém. O mundo nos oferece muitos diálogos. Em meio a muitos diálogos, conselhos, nós somos os resultados disso. Nós somos influenciados por vozes. Se você olhar para a sua vida, você carrega vozes de influência. As vozes dos nossos pais, dos nossos ensinos, a voz da nossa experiência. Você é fruto da voz de pessoas que você lê. Eu estou te apresentando livros aqui que vão te influenciar caso você leia. Nosso tanque de combustível existencial é cheio por vozes que nos influenciam. E muitas dessas vozes, na realidade, tem que ser barulho para nós. Muitas vozes que são barulhos estão nos atordoando, desorientando. E a desorientação, muitas vezes, é tamanha que nós desalinhamos da voz de Deus. Existe uma síndrome chamada misofonia. É uma síndrome na audição das pessoas em que pequenos ruídos tiram ela do sério. Você que não consegue dormir por causa de um barulho de uma gota d'água, provavelmente você sofre com isso. Pessoas que ficam altamente irritadas com pequenos barulhos ou pequenos ruídos do cotidiano. São pessoas que têm uma audição supersensível. Hoje, a minha intenção com você é que seu ouvido seja altamente sensível à voz correta, que é a voz de Deus. Eu quero caminhar com você durante esse culto para a gente identificar as vozes que estão atuando na nossa vida, mas que a gente aprenda a decifrar a voz de Deus claramente. Porque é uma questão do mundo. Por que nós não conseguimos ouvir a voz clara de Deus? E por que algumas pessoas escutam a voz de Deus, mas agem ao contrário? Eu quero responder essas perguntas hoje, durante essa pregação. O fato é que há diferentes tipos de vozes. Paulo nos mostra isso claramente quando ele escreve ao Coríntios. Cada epístola de Paulo, existe um tipo de voz atuando na igreja. E a sua voz, através das cartas, vem trazendo a verdade. E ele vem mostrando para cada igreja qual deve ser a voz influente e a voz verdadeira para a igreja. Você vai ver cartas de Paulo confrontando as vozes judaicas, querendo que o cristianismo volte ao judaísmo antigo. Outras vozes é a banalização da palavra. Outras vozes que vêm é a falta de maturidade que ele vem confrontar. Nessa palavra, ele nos diz que há muitos tipos de vozes. Se a gente olhar para a nossa vida, a gente vai identificar várias vozes. A voz da tentação. Você está querendo caminhar no Senhor, mas você é tentado continuamente.
Você é atraído por essa voz, você é inclinado para isso. Uma voz que é a maior mentira que dizem por aí, que a voz do mundo é a voz de Deus. Mentira! É a voz da maioria. A voz da maioria só pode ser uma voz influente para nós se ela estiver alinhado à voz de Deus. Ela fora do alinhamento de Deus, ela não pode ser uma voz de influência. Quem sabe hoje você está caminhando na vida, mas você está cheio de dúvidas. É a voz da dúvida. Você não sai do lugar. Você não consegue tomar uma decisão. Você não consegue ir para a direita nem para a esquerda. Você está atordoado devido a um barulho dentro de você. E essa confusão traz uma voz de dúvida que tem influenciado a sua vida. Eu vejo muitas pessoas na caminhada com Jesus e começam a dar certo, começam a progredir, ou até sem Jesus, e são tomados pela voz da ganância, deixando a família de lado, perdendo as prioridades da vida para conquistar, para avançar, para enriquecer. Então a ganância é uma voz que atua na nossa vida. Nós temos também uma voz que influencia muito a gente, que é a voz do mexeriqueiro. Não existe aqui esse negócio, que é a voz do fofoqueiro. Pessoas que transitam mensagens, ou transitam em verdades. E se a gente dá ouvidos a essa voz, nós contaminamos o nosso coração. A voz do desânimo. Quem sabe você está na igreja aqui, e nós oramos por avançar o ano todo, vai ser um ano de sucesso, de progresso, de crescimento, amém? Mas você está desanimado, você não está acreditando, você está sem forças, é a voz do desânimo. Muitas vezes nós deixamos situações, pessoas, deixamos de fazer aliança, porque uma voz ecoa dentro de nós, a voz do preconceito. É um conceito concebido antes de se ter a experiência. A voz do medo é outra voz que é muito latente. Essa voz é uma voz que nos aprisiona. E a voz do comodismo. Claro que nós temos várias vozes que podem influenciar a nossa vida. Mas hoje a declaração é que a voz de Deus vai falar mais alto na sua vida no nome de Jesus, amém? Eu sou de uma época bem antiga, e às vezes eu procuro na minha mente exemplos, e aí eu estou com os exemplos meio assim escassos. Eu preciso ler coisa de jovem, eu preciso me misturar com jovens hoje em dia para eu me atualizar muito mais. Mas eu sou da época em que telefone custava igual um carro. Telefone era uma propriedade. Quem tinha um telefone fixo em casa eram as pessoas mais ricas da cidade. Uma parte da minha família é de Paracuru, e minha avó era uma das poucas que tinha um telefone. Então o telefone ficava no local principal da casa, porque era o item mais caro. Era o telefone e a TV. E o telefone não era tão claro e nítido como é hoje. E eu lembro que eu tinha que ligar para a casa da minha avó, ou para a minha casa. Eu tinha que ir no posto telefônico. Quem lembra de posto telefônico aí? Ei, Jesus, entregou aí a idade, né? Então você passou pelo posto telefônico, passou pela ficha, passou pelo cartão, você passou pelo telefone de cadeado, aprendeu a discar batendo o dedo assim, pensa que eu não sei. O Senhor me revelou que você roubava ligação. Ai, Jesus, o tempo passa, hein? Hoje essa moçada não sabe o que é isso, o telefone está na palma da mão, as coisas têm avançado. Mas mesmo um telefone com ruído, se fosse uma pessoa que eu conhecia, eu sabia exatamente quem era. Era o telefone com ruído, e a pessoa estava doente, gripada, rouca, mas a gente sabia quem era, não sabia?
Por que a gente sabia a voz da pessoa? Porque a gente conhecia, porque a gente tinha convivência, porque a gente tinha intimidade. Então a voz que tem influência na sua vida é a voz que você tem convivência, é a voz que você tem intimidade, é a voz que você inclina os seus ouvidos. Se são essas vozes do desânimo, se são essas vozes da fofoca, se são essas vozes que eu citei aqui, hoje, em nome de Jesus, você vai se desligar dessas vozes. E você precisa começar uma caminhada de ser íntimo da voz de Deus. Quanto mais você conhecer da voz de Deus, mais você vai conseguir decifrá-la. A voz de Deus se apresenta para a gente de várias formas. A voz de Deus está disponível. Você pode levantar sua mão e dizer: Deus fala e Deus revela. Mateus 16 conta a história de um discípulo chamado Pedro. Na realidade, Jesus está ali em Cesareia com os seus discípulos e começam a falar de quem é Jesus. Quem é esse que se diz filho do homem? E Jesus pergunta: o que estão dizendo de mim? Aí uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é profeta. Mas Pedro toma a frente quando Jesus pergunta: e vocês, o que dizem que eu sou? Pedrão chega, pula na frente e diz: tu és o filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: não foi a carne que te revelou, mas foi a voz do Espírito. Você que está aqui hoje, eu quero te dizer que existe uma voz do Espírito Santo para te revelar coisas que você não conhece, para te revelar a intimidade de Deus, para te levar para um novo nível espiritual. Mas você precisa caminhar em intimidade, você precisa ficar disponível aos ensinamentos, você precisa ter sede em ouvir a voz de Deus, você precisa ter vontade de ouvir a voz de Deus. Esse precisa um ano, tem que ser um ano de você estar com muita vontade de ler a palavra, de muita vontade de estudar, de muita vontade de vir aos cultos, porque eu creio, vai ser um ano que Deus vai te dar muitas revelações. Deus tem uma voz que revela, e o que Deus revela é verdade. Todo ser humano, ele carece de experiências sobrenaturais. Uma das coisas que mais mexeu no meu interior foi um dia que eu escutei a voz de Deus. Se você perguntar: pastor, como é a voz de Deus? É linda, é o que eu sei te dizer. E eu só sei dizer, toda vez que ele fala comigo, eu sei que é a voz dele. Eu sei que a voz dele, em vez de ser a voz da minha carne, em vez de ser a voz do medo, em vez de ser a voz de outras vozes que nos cercam, ela ficou clara para mim, a voz de Deus. A voz de Deus, ela precisa ser tateada e conhecida. Um garoto, muito novo ainda, é consagrado a Deus e é entregue ao profeta Elias. Samuel, sua mãe Ana, escuta a voz de Deus através de um profeta, diz: olha, o seu choro e o seu clamor pode ir embora, que Deus ouviu a sua oração. E Ana, de tantas idas a Jerusalém, volta para sua terra, engravida, e tempos depois entrega Samuel a Eli, porque foi o voto que ela tinha feito para Deus. E Samuel, desde cedo, começa a ser influenciado pela voz de Deus. Logo pequeno, à noite ele era acordado, e ele escutava o seu nome sendo chamado. E ele corria e ia para Eli, e ele ia dizer: menino, eu tenho insônia, vai dormir, eu não te chamei não. Pela segunda vez, ele escuta a voz, a mesma coisa, ele vai até Eli: Eli, você me chamou? Eu disse: não, volte a dormir, menino. Na terceira vez, Eli entendeu, Deus estava falando com ele. É do interesse de Deus falar conosco. Agora precisa ser do nosso interesse ouvir a voz de Deus.
Normalmente nós estamos ouvindo a voz do lamento, a voz da dor, a voz do problema, a voz das circunstâncias, a voz do trauma, a voz das nossas escolhas, mas nós estamos com os ouvidos tampados para a voz de Deus. Mas em nome de Jesus, Deus está abrindo seus ouvidos espirituais e você vai ser íntimo da voz de Deus no nome de Jesus. O profeta Oséias, inspirado por Deus, no capítulo 6, verso 3, ele diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e sua saída é como a alva, é certa, e ele virá como a chuva, como chuva seródia que rega toda a terra. Oséias está nos dando um ensinamento poderoso. Ele diz que crescer na voz de Deus precisa ser algo contínuo. A gente precisa prosseguir todos os dias, o tempo todo. Se você quer crescer na voz de Deus, muitas vezes, em vez de você falar, você precisa calar. Normalmente, quando nós oramos, normalmente, quando nós temos os nossos devocionais, nós estamos falando e pouco ouvindo. Nós precisamos treinar os nossos ouvidos. Quando você estiver lendo a palavra de Deus, e eu te incentivo logo pela manhã, não precisa passar 2 horas, 3 horas, não. Pega um tempinho até você, provar da voz de Deus. Quando você provar, vai ter dias que você nem vai olhar para o relógio. E eu declaro em nome de Jesus, vai ter dias que você vai atrasar em eventos, porque você vai ser tomado pela presença de Deus, amém? Amém? Eu já cheguei, irmão, em eventos, em reuniões marcadas, e eu cheguei atrasado à reunião. E aí, o que era que tu estava fazendo? Eu disse, rapaz, eu estava num momento que eu não podia interromper. Aí pronto, todo mundo entendia qual era o momento. Quem me conhecia já sabia mais ou menos o que estava acontecendo. Mas o que Oséias e esse exemplo de Samuel quer trazer para você é que você precisa ser um investidor. Você tem algo precioso de muito valor que se chama tempo. E o seu tempo é entregue a vozes. Você precisa pegar o seu tempo, e um tempo de qualidade. Normalmente a gente entrega um tempo para Deus, é o pior tempo do nosso dia. É o tempo quando a gente está mais cansado, é o tempo quando a gente está mais com sono. Imagine você pegar a Bíblia, irmão, é o melhor remédio para a insônia. É você já está cansado e você pega o livro de Deuteronômio e você começa a ler, e depois você vai para o livro de Números. Eu não te dou 15 minutos, você está dormindo. Você precisa entregar o seu melhor tempo para ouvir a voz de Deus. E você vai fazer o quê? Eu vou ler. E eu vou silenciar para ouvir a voz de Deus. Eu vou olhar para a criação para ouvir a voz de Deus, porque a criação fala da glória de Deus. Às vezes nós somos tão agitados e tomados por circunstâncias que parar para ouvir a voz de Deus parece um assalto do nosso tempo. Os avivalistas, eles tinham horas orando e horas escutando a voz de Deus. Eu quero dizer que esse é um ano de você ser guiado pela voz de Deus. Não vai faltar a voz de Deus para a sua vida. Ele continua falando, Ele continua batendo. E se você abrir a porta dos seus ouvidos, do seu coração, Ele vai entrar de uma maneira extraordinária. E a sua vida vai ser transformada. Você vai encontrar uma melhor versão sua. Muito melhor, porque ela é parecida com Jesus. O seu eu semelhante a Jesus merece ser celebrado essa noite. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus mostra outro homem que ele tem uma visão transformada, porque as vozes montam visão.
A visão que você tem de política vem de vozes. A visão que você tem sobre sexualidade vem de vozes. A visão que você tem sobre a cultura vem de vozes. A visão que você tem sobre a sua vida vem de vozes. Visões nascem de vozes de influência. E um homem chamado Saulo de Tarso, ou Paulo, ele é um homem de uma visão muito forjada. Paulo é impressionante. Paulo, ele tem um currículo maravilhoso. Paulo é natural de Tarso. A cidade de Tarso era uma cidade onde tinham as melhores instituições de ensino. Era uma cidade que convergia informações do mundo todo. Ele tinha uma visão ampla do Ocidente e do Oriente. Era um homem que tinha um entendimento diferenciado. Mas Paulo levava com seriedade a lei. Por ser judeu também, ele era circuncidado conforme a lei. Ele foi ensinado aos pés de uns melhores professores judaicos da época, Gamaliel. Doutrinado nas melhores universidades. Ele era fariseu. E às vezes nós temos tanta raiva de fariseu, mas ser fariseu é uma ótima qualidade. Porque fariseu é aquele que guarda a lei, é aquele que examina a lei. O que Jesus critica é o fariseu que examina a lei, mas não vive a lei. E nós temos aí que dar o braço a torcer, que muitos de nós falamos a palavra, mas não vivemos a palavra. Esse espírito farisaico ainda está no nosso meio, e é o que Jesus repele. Paulo não. Paulo tanto examinava a lei como vivia a lei. Ele era um homem digno. Paulo tinha uma dupla cidadania. Paulo era poliglota. Paulo falava grego, hebraico. Provavelmente Paulo também falava aramaico dentro da sua casa. E também Paulo, por ter uma cidadania romana, o latim deveria ser falado por ele também. Paulo, ele possuía a influência da voz do conhecimento que via da Grécia. Ele possuía a influência da voz da lei, da ordem do governo que vinha de Roma. E ele era detentor da voz de influência da religião. Então Paulo era uma pessoa de uma visão muito fundamentada. Assim como você pode ser de uma visão fundamentada academicamente, de uma visão fundamentada ideologicamente, de uma visão fundamentada cientificamente, de uma visão fundamentada pelas vivências do mundo. E você criou a sua visão, e você não deixa essa visão ser mudada por influência de voz nenhuma. Mas eu quero dizer, Jesus vai te encontrar no caminho. Paulo, quando caminhava para Tarso, porque Paulo queria perseguir, matar os cristãos. A primeira vez que nós vemos Paulo, ele está assistindo a morte de Estevão. Só que no caminho que ele estava indo para Damasco, Jesus aparece para ele. E ele escuta uma voz. E ele diz, que voz é essa? Jesus vem com a voz que toca o interior dele. E Paulo pergunta, quem és tu? E Jesus pergunta, por que tu me persegues, Paulo? Quem sabe essa voz, hoje Jesus está falando para mim, por que é que você não quer crer em mim? Por que é que você tem a voz da sua ideologia superior à minha voz? Por que é que você me persegue com seus conceitos? Por que é que você me pegou e me encaixotou dentro da sua visão e dentro do seu padrão? Jesus, com a voz forte, tira Paulo do caixote da visão dele. Tira Jesus do enquadramento dele. Jesus é muito maior do que a tua inteligência pode abranger, amém? E esse homem fica cego, emudecido,
ele é tomado por um confronto. Eu quero dizer que a voz de Deus esse ano vai confrontar as suas visões. Vai te cegar para uma visão do mundo, vai te cegar para outras vozes, mas vai abrir o seu olhar para uma nova dimensão, para a visão de Deus, amém? Ananias recebe uma direção de Deus, em uma direção específica. Eu quero declarar isso para você, a voz de Deus vai ser específica para a sua vida. Eu acho muito lindo quando a voz de Deus chega para Ananias e diga, olha, você vai ter que ir lá orar por Paulo. Peraí, daí Ananias é tomado pela voz de medo. Eu? Paulo? Está matando os cristãos, olha o currículo, matador de cristãos, o Senhor me escolheu para ir orar por Paulo. Não, quero não. Mas a voz de Deus supera a voz de todo medo, amém? Eu quero dizer que a voz de Deus vai superar todo medo da sua vida. Esse ano vai ser um ano que você mais vai falar de Jesus. Esse ano vai ser um ano que mais você vai pregar de Jesus. Esse ano vai ser um ano que você vai mais orar por pessoas. Esse ano é um ano de comportamento de fé e ousadia, porque o resultado vai ser um ano de milagres. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos ser esse Ananias, que mesmo com medo, não deixa o medo, pacificar a voz de Deus. E ele vai orar. E quando ele ora por Paulo, a Bíblia fala que Paulo estava cego e os seus olhos caem como escama. E a sua visão é aberta. Mas agora o seu entendimento, que foi influenciado pela voz de Deus, é outro. Ele que estava sentado aos pés de Gamaliel, ele passa anos agora sentado aos pés dos discípulos, aprendendo da nova visão, aprendendo a influência da nova voz, aprendendo da nova vida. Irmão, Deus tem uma nova vida, Deus quer te dar uma nova influência, Deus quer amplificar o que Ele tem para a sua vida. Você precisa sentar aos pés, você precisa estar rendido para deixar a sua visão envelhecida, por mais conceitual, por mais acadêmica, por mais digna. Deus tem uma visão superior para a sua vida, aleluia. Aquele homem, quando tem uma visão nova, divina de Deus, ele é promovido. Ele é destituído de matador de cristão. Ele é destituído daquele farisaico, protetor da lei. E olha o que Ananias escuta de Deus sobre ele, no verso 15 do capítulo 9 de Atos, diz o seguinte: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante todo Israel. A voz de Deus está dizendo: você é meu escolhido para levar a minha voz para as nações. Você é meu escolhido para que a minha vontade seja feita na sua vida. É você mesmo que pensava que só servia para isso. Deus está te tirando da caixa e está ampliando a sua influência, porque a sua influência agora vai vir a partir da voz de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? A voz de Deus não é uma voz só conceitual ou histórica. É uma voz de mudança de mente. A Bíblia fala que imediatamente as escamas caíram dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. E em seguida, levantando-se, foi batizado. A voz de Deus é para a gente ser batizado nela, é para a gente ser mergulhado nela. A voz de Deus é algo para transformar, porque o batismo é essa transição
que o velho homem morre e um novo homem surge. Um velho conceito morre e um novo conceito de Deus surge. Mas não é um conceito influenciado a partir das nossas vozes. É um conceito criado a partir da voz de Deus. Eu quero declarar que hoje Deus está criando um conceito novo dele na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Quem está ouvindo a voz de Deus, dá um glória a Deus nesse lugar. O livro de Ezequiel, capítulo 43, verso 2, fala que a voz de Deus é como uma voz de muitas águas. Diz: eu vi a glória de Deus de Israel, que vinha do Oriente, e a sua voz era como uma voz de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. Essa é a alegoria, tanto que Ezequiel, como Apocalipse 1:15, traz que a voz de Deus é como uma voz de muitas águas. E aqui eu não quero fazer menção só a muitas águas. Porque, preste atenção, quando a gente vai para a praia, na praia tem muitas vozes, muitos barulhos, né? Tem aquele barulho daquela madeirinha batendo num negócio que é gostoso que só, chamado caranguejo, aleluia. Eu não vou nem falar, senão eu vou orar em língua aqui. Você vê uma música ambiente, os meninos correndo, brincando. Você vê o barulho das pessoas que estão te cercando. E tem muitas águas. E se você parar para pensar, faz tempo que você não escuta o som de muitas águas, o som do mar. Porque você está perto do mar, você está ouvindo vários barulhos, o mar está o tempo todo ali falando, mas você não escuta o barulho das ondas. Por que você não escuta? Porque você não dá atenção, porque você não inclina. E essa alegoria é a alegoria que Deus quer nos mostrar. Deus está falando o tempo todo, mas nós é que não estamos dando atenção à sua voz. Às vezes nós podemos estar perto, mas nós não estamos escutando. Às vezes você pode estar no culto desse, mas você resolveu não escutar a voz de Deus. Você entra e sai culto, domingo, quinta-feira, 12/12, mas a voz de Deus não é influência. Você resolveu não escutar. Você resolveu prestar atenção à voz do seu problema, à voz da sua angústia, à voz do seu trauma, à voz da sua dor, à voz da sua ganância. Mas você não está atento para a voz de Deus. A partir de hoje você vai ver que você vai para a praia e vai ser diferente. Você vai escutar o barulho do mar. E eu quero que você entenda algo. Preste atenção aqui em mim. As outras vozes não precisam diminuir o barulho. Basta a gente prestar atenção à voz de Deus. Porque no mar é assim. Vai estar tudo o mesmo som, aquele forrozão truando em alguma caixa de alguém, né? Aquele farofal comendo, eu gosto disso. A zoada de menino, e é família brigando, e é cachorro, pega, não pega, pega. Mas se você parar para ouvir a voz do mar, você vai escutar. Deus não vai te tirar das aflições muitas vezes, mas Deus quer que você escute-o no meio das suas aflições. Ele está falando, dizendo: meu filho, eu estou contigo, suporta, nós vamos vencer, eu estou na sua batalha, na sua guerra, a sua família vai ser transformada sim, o seu emprego vai chegar, a sua empresa vai ser restaurada. Irmão, aprenda a ouvir a voz de Deus, porque é uma voz de muitas águas, e Ele está bradando essa tarde aqui. Como Ele está bradando essa tarde aqui. Voz de muitas águas. Eu gosto de ir para metrópolis, megalópolis, eu gosto de tecnologia, gosto de fazer viagens que eu visito parques, mas minhas viagens preferidas é natureza.
Eu gosto de mata, eu gosto de bicho, eu gosto de paisagem, eu gosto de mar, eu gosto de rio, eu gosto de cachoeira. Então, sempre quando eu escolho algo, tem que estar inserido esse tipo de coisa. Eu gosto bastante de aventura. Lá em casa eu sou o único, então às vezes eu estou sozinho, ou então, quando alguém está me acompanhando, pode ter certeza, eles estão sendo obrigados, tá? Então, no dia que você vê um vídeo meu com a pastora Carol fazendo uma trilha comigo, ela está sendo obrigada, pode julgar o seu pastor, né? E a gente se diverte muito, né? E uma viagem que eu fiz foi justamente para um local que tinha muitas cachoeiras. Quem conhece aí Pirenópolis, aí em Goiás? Pirenópolis é um local muito lindo, cheio de cachoeiras, muita natureza. E as pessoas não gostam de entrar lá nas cachoeiras porque a água é gelada. Sabe aquela água gelada que dói no tutano? É lá. Eu gosto de água gelada. Eu sou acostumado a entrar em água gelada para recuperar das corridas, né, do triatlon. Então eu entro muito em banheira de água gelada. Então, para mim, não era que era fácil, mas era tolerável. E eu entrando, e à medida que entrava, a água doía. Só que à medida que eu entrava, eu me aproximava da queda d'água. E quanto mais eu me aproximava da queda d'água, eu não escutava o som que estava tocando. Quanto mais eu me aproximava da queda d'água, eu não escutava as vozes das pessoas. Quando eu mais me aproximava da queda d'água, eu não escutava as vozes da minha preocupação. De tão gelado que estava, eu só pensava nas minhas pernas. O que eu quero te dizer com isso? Que quanto mais você se aproximar de Deus, as vozes vão continuar falando, mas você vai aprender a não escutar. E eu tomando banho de baixo, e eu só escutava a queda d'água. Eu só escutava o barulho das águas, e lá eu orava: Senhor, que a minha vida seja assim. Que eu escute, seja influenciado plenamente pela tua voz. Eu sei que outras vozes vão gritar, outras vozes vão querer me influenciar, outras vozes vão querer eclodir dentro de mim, mas eu escolho estar debaixo da voz de muitas águas. Você pode erguer suas mãos e dizer isso: eu escolho estar debaixo da voz de muitas águas, no nome de Jesus. Amém. Celebra ao Senhor. A voz de muitas águas é uma voz que ressalta a intensidade. A voz de Deus é intensa. A voz de Deus causa impacto. A voz de Deus encobre outras vozes. A voz de Deus precisa prevalecer na sua vida. Diga: a voz de Deus precisa prevalecer na minha vida. E como prevalece? Se aproximando. Como prevalece? Se deleitando dela. Como prevalece? Estando envolvido com ela. Esse é um tempo de você se envolver com a voz de Deus e deixar ela ser a sua influência. Jesus, ele costumeiramente, ele fugia dos barulhos das outras vozes. Ele se retirava para o lar. Você vai ver isso diversas vezes no Evangelho. E uma vez em um monte, os seus discípulos ficam, e Jesus tem um encontro com o Pai, e ele escuta uma voz: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Olha que coisa linda. Sabe que voz é essa? A voz de Deus quer ser uma voz de intimidade na sua vida. Sabe o que o Pai está dizendo para Jesus? Você é meu filho, você tem meu DNA, eu estou cuidando de você, eu estou te sustentando, eu estou te protegendo. Não tem um passo na sua vida que eu não esteja olhando. A voz de intimidade é uma voz que precisa e está ecoando dentro de nós. A voz de intimidade de Deus é a voz que nos dá identidade. Diga isso: a voz de intimidade me dá identidade.
Quando você é íntimo de uma voz, ela te deu uma identidade, ela te entregou uma característica, ela te entregou um comportamento, ela te entregou um pensamento. Se você é íntimo de Deus, você vai ter uma identidade divina. Você hoje carrega identidades de voz, de algo que te visitou no passado. Algo que tocou a tua história no teu passado, que hoje, sabe, você escolheu viver a vida e olhar a vida a partir dessa lente, dessa voz de influência. Mas a voz de Deus, a voz da intimidade, ela não nos dá identidade a partir de situações e a partir de pessoas, a partir de ocorrências, mas ela nos dá identidade a partir do Criador, a partir de quem nos forjou, a partir de quem tem um propósito e um sentido para a nossa vida. Você, no propósito de Deus, você é incomparável. Você, influenciado pela voz de Deus, não vai ter ninguém igual a você ou semelhante. E às vezes nós somos repetidores, às vezes nós estamos, sabe, pegando a identidade de outros, ou identidade de situações, enquanto Deus quer ter uma voz de intimidade em você, e quer despertar você, exatamente como Ele criou. Deus te criou de forma especial. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga: Deus te criou de forma especial. Existem conteúdos divinos dentro de você que esse mundo precisa tocar, que esse mundo precisa ver manifesto. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Há uma expectativa desse mundo ver o você divino, ver o seu DNA de Deus sendo manifesto. E é a voz de intimidade que vai despertar, amém? Você é um filho amado, você é um precioso. Há riquezas em você que esse mundo precisa enxergar, amém? A vida, por essa influência de muitas vozes, nós tomamos escolhas erradas. Quem aqui nunca tomou uma escolha errada? Nunca tomou uma decisão errada? Se tem alguém aqui que nunca errou em decisões aqui, por favor, eu peço encarecidamente, no final do culto, vem aqui à frente orar por mim, que eu quero essa unção. Mas a gente, sabe, as vozes que fazem barulho na nossa mente, a voz egoísta nos faz tomar decisões inclinadas para o erro. Mas a voz de Deus é uma voz que vem corrigir a nossa direção. A voz de Deus corrige direção. Diga isso, a voz de Deus corrige direção. A voz de Deus, quando Jesus ressuscitou e foi aos céus, havia uma direção, uma voz, para que o povo ficasse reunido em Jerusalém, até que o Espírito Santo descesse sobre eles. E eles começaram a dispersar. Uns voltaram a pescar, outros foram para Emaús. E é impressionante que a voz de Deus foi buscar todos eles. Hoje Deus está dizendo: a minha voz está sendo hoje para te buscar, para você voltar para o caminho de onde você nunca deveria ter saído. Você sabe o que acontece quando minha voz toca o teu interior. Você é um escolhido meu, você é um filho meu. Eu te quero nos meus caminhos. Eu quero que você viva as grandes coisas que eu preparei para você. Jesus vai lá no caminho de Emaús. E eles caminham com Jesus. E eles não reconhecem Jesus. Muitas vezes Jesus está falando com a gente não reconhece. Mas chega uma hora que Ele abre os nossos olhos. Quando eles sentaram para ceiar com Jesus. Quando eles sentaram para dar um pouco de mais intimidade, os seus olhos foram abertos. Não é um mestre? E Jesus já não estava mais lá com eles. Sabe o que eles fizeram? Voltaram correndo para Emaús. Hoje é o dia de você voltar correndo para a rota que Deus tem para a sua vida.
Ele quer te encher do Espírito Santo. Ele quer te dar uma nova visão. Ele quer ampliar o teu entendimento da palavra. Esse vai ser um ano de revelação de Deus para você. A voz de Deus vai ser clara para você. Você não ficará confundido esse ano, no nome de Jesus. Jesus, já nos seus momentos finais para ser traído, ele vai orar. Ele vai para os Getsêmani, o local de prensar azeite, o local da prensa de azeitonas, de tirar o azeite. Ele estava desencorajado. Ele estava querendo desistir de tudo. Ele estava querendo jogar o plano divino para cima. E às vezes é assim, o plano de Deus, a gente sabe que está no plano de Deus, mas as coisas não dão certo. A gente está orando, está jejuando, parece que não muda nada em casa, parece que não muda nada nas finanças, parece que não muda nada dentro da gente. E Jesus está dizendo, não, eu estou desanimado, Senhor, afasta de mim, acaba esse processo, não me deixa mais passar por isso. Mas vem a voz do ânimo. E quando a voz do ânimo de Deus vem sobre Jesus, ele diz, Senhor, seja feita a tua vontade. Quando vem a voz do ânimo para a gente entende que todo o processo que a gente vai passar, por mais doloroso que seja, vai valer a pena. Vai valer a pena. Não vale a pena fugir do processo de Deus. Não vale a pena fugir, às vezes, do processo da humilhação, ou fugir do processo da restauração. A gente erra, às vezes a gente perde a confiança das pessoas, e para tê-las de volta é mais duro. E eu quero te encorajar hoje aqui, a voz de Deus é para te encorajar, de dizer não desista, vale a pena passar pelo processo de Deus, vale a pena obedecer, vale a pena ser influenciado pela voz de Deus. Você pode ser humilhado agora, mas existe o tempo da exaltação, existe o tempo da recompensa. O que você vai conquistar no processo de Deus vai valer a pena. Vai valer a pena. Olhe para o seu irmão que está do seu lado. Vai valer a pena, não desista. Fica firme na voz de Deus. Irmão, encoraja quem está do lado aí, irmão. Encoraja, balança, mexe. Esse não é um ano de desistir. Esse é um ano de avançar. Esse não é um ano de parar. Esse é um ano de progredir. Você vai colher muitos frutos. João 5, 24 diz, eu asseguro, quem ouve a minha palavra, quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora. Olhe para o seu irmão e diga, está chegando a hora. Ou melhor, já chegou. Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E eles viverão, aleluia, aleluia. Ele está dizendo que a voz de Deus é a voz da vida. A voz de Deus é a voz da vida. Todas as vozes que eu citei aqui vão passar, mas a voz de Deus permanecerá para todos sempre. Aleluia, aleluia. Nós precisamos ser apaixonados pelo que é duradouro, pelo que é eterno. Está dizendo que a voz de Deus é tão viva, que quando os mortos ouvirem, eles vão viver.
A voz de Deus é uma voz que dá vida aos mortos. O que está morto na sua vida hoje, a voz de Deus está vindo sobre ela agora, está dando vida em nome de Jesus. Tem projetos que estavam mortos, mas ele escutou hoje a voz de Deus e projetos vão começar a ressuscitar. Tire da gaveta, tem sonhos que são sonhos de Deus, que você pensava que estava no buraco como José, mas tinha uma voz de Deus e a voz só vai parar quando chegar no palácio. Aleluia! A voz de Deus precisa ser a voz da nossa paixão. Precisa ser a voz da nossa rendição. A gente não pode ter mais dúvida quando Deus falar. Quando Deus falar, só tem uma resposta: obedecer. Quando Deus falar, só tem uma atitude: se jogar. Quando Deus falar, só tem um caminho, é mudar de direção e ajustar a rota. Quando Deus falar, só tem uma resposta: encorajamento. Quantos estão encorajados para viver os planos de Deus esse ano aqui? Se põe de pé e dá um glória a Deus.